Ontem a gente conversou aqui com uma especialista, Renata Boldrin, sobre a tese de que há necessidade de tributar grandes fortunas no Brasil. Agora a gente vai ouvir uma opinião sobre o assunto que é favorável, que é o Caio Bartini, professor especialista em Direito Tributário. Caio, obrigado pela participação aqui conosco no JR News. Ontem, a Renata, e durante a conversa, a gente até comentou que existe já essa lei. Ela simplesmente não foi adequada, não há regra, não há uma norma para a tributação. Mas por que a tributação de grandes fortunas poderia fazer bem para o Brasil? E por que você avalia como positiva essa medida? Boa noite, você, Gustavo, os demais ouvintes. Primeiro, o imposto sobre grandes fortunas é já previsto na Constituição desde a origem da Constituição. Nós tivemos várias leis complementares, projetos que foram apresentados por determinados deputados para que fosse aprovada essa tributação. Agora, eu não consigo enxergar qual seria o malefício da criação desse imposto sobre grandes fortunas diante da quantidade que nós temos hoje, pelo menos no Brasil, de pessoas que poderiam se classificar ou que se enquadrariam nessa legislação se ela fosse aprovada. Nós temos aí, pelo último censo que foi adotado, 0,4% da população brasileira seria definitivamente taxada por essa tributação. E outra, o Brasil ele tem um problema seríssimo nas contas públicas. Nós reclamamos a todo instante de ausência de receita. Nós temos um aumento significativo de despesa pública, isso acarreta, consequentemente, uma necessidade de receita. Vai tirar dinheiro de onde? Então, se nós analisarmos, grosso modo, quem efetivamente no Brasil é tributado? É a pessoa que tem maior condição econômica ou é a pessoa que está na ponta da cadeia mais pobre? A nossa maior tributação não é sobre rendimento no Brasil. A nossa maior tributação é sobre consumo e produção. Então, quem consome é rico e pobre. Aliás, o pobre acaba tendo, dentro da sua pequena condição econômica, o maior problema de grande tributação. Quem acaba sendo mais tributado no Brasil não é a classe mais favorecida. A classe mais favorecida ela pode contratar bons tributaristas. A classe bem favorecida ela pode simplesmente arrumar mecanismos legais, lícitos, para diminuir o impacto tributário. Eu te pergunto, e a classe menos favorecida, e o pobre? Simplesmente tem que pagar. Caio, essa questão do 0,4% que se enquadraria, então cai por terra aquela frase que muita gente usa, e o exemplo, por exemplo, vem da França, que fez algo parecido, e aí disseram que os milionários foram para a Bélgica, aquele famoso ator Depardieu, agora Gerard Depardieu, foi para a Rússia. Isso cairia por terra, na sua opinião, então, usando o exemplo aí de 0,4%? Eu vou dar um exemplo típico do poderio que nós temos hoje na fiscalização tributária brasileira. Vamos levar a argumentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Qual foi a maior demonstração de força na fiscalização tributária que a Secretaria da Receita Federal do Brasil demonstrou? Hoje, se eu e você e qualquer dos nossos telespectadores e internautas enviassem as declarações de imposto de renda, em até 24 horas a Receita Federal te apresentava que você estaria ou não numa inconsistência de malha fiscal. Hoje nós temos uma possibilidade dentro da informatização, da inteligência artificial, na fiscalização 4.0, de se ter um rastreamento de informações muito mais relevante do que no passado. Então, se você tem dentro da própria legislação mecanismos pelos quais você refuta qualquer possibilidade de evasão de divisas, é só sopesar na balança. O que nós vamos ter mais de evasão de divisas hoje no mundo globalizado que nós temos? Se nós temos hoje a possibilidade de rastreamento das operações que são feitas, tudo aquilo que envolve o ingresso de recurso no banco, a própria instituição financeira ela é obrigada a informar o Banco Central e, consequentemente, a Receita Federal tem todas estas informações. Então, eu não consigo enxergar essa chamada evasão de divisas. Hoje existe mecanismo mais do que suficiente para você colocar presunção de fraude, para você estabelecer mecanismos de coibir tal prática de fuga de receita. Eu tenho que levar em consideração o seguinte: será que essa fuga de receita ela já não existe hoje? Será que a pessoa que ela é bastada, realmente ela tem todo o dinheiro empregado aqui no Brasil?
Será que não existe nenhuma espécie de especulação em se colocar dinheiro brasileiro em paraísos fiscais, onde a tributação é menor, ou até mesmo entre países em que o Brasil tem algum tipo de acordo internacional pelo qual já acarreta uma diminuição da carga tributária? Então, acho que são argumentos que são tanto quanto levianos em dizer que vai ter uma fuga de divisas no Brasil. Caio, uma outra questão que me vem à cabeça, já que muitos desses milionários usam artifício, como você disse, Panama Papers está aí, que não deixa você mentir, não existiria um risco, a partir desse momento que se cria essa taxação, das pessoas criarem maneiras de burlar, ou seja, de jogar o dinheiro que é da pessoa física para a pessoa jurídica, a pessoa jurídica, as empresas poderiam ser taxadas por essas grandes fortunas, não poderiam. Isso não ia também gerar, então, fugas, entre aspas, legais, ou seja, eu não tenho um milionário, eu não tenho esse dinheiro todo. Isso é da empresa, não é minha fortuna. A última proposta de lei complementar que eu vi, que foi, creio que, 2016, do deputado Moses Rodrigues, uma das indicações que foram colocadas num dos incisos e parágrafos ali colocados na proposta foi justamente a de se evitar ou de se considerar, por exemplo, inclusive se a pessoa ela demonstra que ela está tentando colocar filho no meio, está tentando colocar parente, ou vai fazer aquela manobra de pessoa física para jurídica, nessa situação, se for devidamente comprovado, vai ser tributado da mesma forma. Então, eu não creio hoje, Gustavo, isso vai depender muito do que a lei complementar que for apresentada para votação regulamentar a tributação. Mas, assim, dizer a você que isso seria um argumento suficiente para evitar que o Brasil tenha, que a União consiga arrecadar hoje, em torno de 15, 16 bilhões de reais, e que uma parte disso é destinada por uma questão de obrigação constitucional para a saúde, uma outra parte para a educação, se isso reduziria significativamente o impacto que a gente já tem hoje de ausência de recursos para a educação, ausência de recursos para a saúde, sem levar em consideração a lei de responsabilidade fiscal. Porque pela lei de responsabilidade fiscal, o artigo 11 dessa lei, a Lei Complementar 101 de 2000, ela diz o seguinte, olha, tudo aquilo que é colocado de tributação na Constituição, ela deveria ser criada. Por quê? Entenda o seguinte, e eu creio que o pessoal que está assistindo vai entender. Se num orçamento doméstico, você e qualquer dos nossos ouvintes, internautas, telespectadores, observe e diz o seguinte, olha, eu analiso primeiro a quantidade de receita que eu tenho para saber o que eu tenho que gastar. No orçamento público se faz uma coisa inversa. Eu analiso o que eu tenho de despesas e o que eu preciso de receita. Se eu sei que a minha despesa aumenta, eu preciso de receita. Consequentemente, se eu não tenho receita suficiente, eu vou acabar tributando mais um outro lado, em detrimento a essa ausência de recurso. Então, o fato de não criar o imposto sobre grandes fortunas acaba recaindo, consequentemente, maior tributação do outro lado. Eu vou criar mecanismos para aumentar mais a arrecadação. Como é que eu faço isso? Eu vou aumentar a alíquota de um determinado tributo a mais, e isso vai acabar impactando para a classe menos favorecida. O Brasil tem uma tributação regressiva, não é progressiva. Nossa maior carga tributária não é sobre renda. É sempre sobre a base. É sempre sobre consumo e produção. Caio, obrigado pela explicação, pela análise. Você aí de casa que acompanha as duas entrevistas, não acompanha outras, só nas redes sociais e acompanhar a entrevista com a Renata, vai tomar sua decisão, vai ver se é positivo, se é favorável, se é contra. E a gente, claro, vai acompanhar. A gente tem uma reforma tributária aí em vias de começar. Veremos se a taxação terá, de fato, um espaço por lá. Caio, obrigado pela participação e até uma próxima. Eu que agradeço, Gustavo, a você e os demais.